Toda vez que encaramos uma descida, tendemos a trancar tudo, desde o freio até o fiofó. A preparação mental para isso é muito importante. Vamos falar sobre isso hoje. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Decidão costuma ser um terror para alguns pilotos. No morro acima, as coisas parecem fáceis. É só tirar a mão que a moto diminui a velocidade. Isso acaba dando uma sensação de maior segurança. Mas no morro abaixo, o buraco é mais embaixo literalmente. Não estou falando de descer uma bela serra asfaltada com puta visual do lado, onde você curte a descida. Estou falando numa estradinha abandonada ou numa trilhinha engonhada, morro abaixo, cheio de pedra e erosão cruzando para lá e para cá, daquelas que complicam a vida bastante. Não sei se é porque, no morro abaixo, o chão parece mais longe, ou se com a descida a geometria da moto muda e tudo fica mais complicado para frear principalmente. O fato é que já vi muito piloto bom amarelar em descida. Principalmente naquelas quando você chega no topo, você não vê o final dela lá embaixo. Essa que assusta mais. Mas o que realmente acontece nessa hora? Acontece um monte de coisa, desde a ativação da adrenalina, que por si só já complica tudo, até a geometria da moto, que muda tudo, aumentando mais ainda a adrenalina. Mas quando chegar no decidão, a primeira coisa que tem em mente é o seguinte: será que tem onde parar lá no final? Estamos aqui falando de uma área relativamente plana, sem erosões, que você possa descer do jeito que der e chegar lá embaixo e frear com relativa tranquilidade. Basta ser mais ou menos plano. Mas como nem sempre isso é possível, nós vamos ter que saber negociar essa descida e os obstáculos que ela apresenta. O centro de gravidade da moto... Lá vem ele com esse centro de gravidade de novo. Larga de ser burro. É claro que vou falar sobre isso. Tem que falar, porque é isso que influi todo o comportamento da moto. Independente do que a patuleia pensa, o centro de gravidade em descida se comporta um pouco diferente do que no plano. No plano, o centro de gravidade fica situado mais ou menos na região do motor. Mas com o piloto em cima, ela tende a ficar mais alto, mais próximo ao banco, como já disse em outros vídeos. Isso no plano. Mas em descidas, para começar, a suspensão dianteira tende a enterrar, alterando totalmente a geometria da moto. E como a tendência do piloto, que não está confortável em descida, ele escorrega para frente no banco, forçando mais ainda a suspensão dianteira a enterrar. Com essa configuração, a geometria dela está toda alterada, difícil de guiar. Nessa situação, a única coisa decente do piloto fazer é colocar a bunda o mais para trás possível para diminuir esse mergulho da frente, e com isso atraindo o centro de gravidade mais para trás e melhorando um pouco a geometria da moto. Isso tudo é muito bacana, mas em motos de trilha que pesam até 120 kg. Mas nas Big Trails, com seus 200 e muito quilos, a coisa muda totalmente de figura. Um piloto de 80 kg numa moto de 120, se ele chegar para frente ou chegar para trás, isso faz diferença no centro de gravidade. Mas um piloto de 80 kg em cima de uma moto de 250 kg, essa diferença é pífia. Gostaram, né? Não adianta nem plantar bananeira em cima da moto, que o centro de gravidade não vai mudar consideravelmente. Então, como resolver? Vamos começar pelo início por uma questão de princípios. Primeiro, perca a mania de olhar para a sua roda da frente. Se você olhar para a roda da frente e ver o obstáculo chegando, já é tarde demais. Então você tem que olhar longe. Olhando longe, você consegue planejar sua trajetória, você consegue ver onde que a erosão corta a estrada, você consegue ver onde que tem a pedra, e você consegue planejar como que você vai lidar com cada um desses obstáculos. Segundo, como disse no videozinho, procure colocar sua bunda mais para trás possível e aperte os joelhos no banco, porque aí, como você vai estar para trás, você não vai apertar no tanque, você vai apertar no banco. Mas você não disse que não adiantava nem plantar bananeira? Sim, eu não estou aqui querendo mudar o centro de gravidade. Até porque a diferença de peso é muito grande para mudar o centro de gravidade. O que eu estou falando é para você não ficar pendurado no guidão com as mãos assim e o joelho encolhido aqui na frente, te tirando totalmente o controle da moto. Você sentado lá atrás, você vai ter mais domínio na situação. Ou seja, chegando a bunda para trás, não sentado no banco, mas em pé, com todo o peso possível para trás, com os braços esticados, o joelho firmemente apoiado no tanque. Isso vai te dar mais firmeza e mais controle na moto. Inclusive, convém travar o pé na pedaleira para você não ir para frente. Nesse ponto, vai uma controvérsia.
Alguns acham melhor descer debreado, ou seja, com a moto engrenada e a mão na embreagem com a moto batendo marcha lenta. E nessa situação, se precisar de motor para vencer um obstáculo qualquer, é só soltar um pouquinho a embreagem que a moto passa. Mas outros preferem descer engrenado, com a moto travando no freio motor. Isso pode ser uma faca de dois legumes. Pelo lado bom, o freio motor te ajuda a parar a moto. Ele vai reduzindo o estresse em cima do freio. Mas o lado ruim é que isso daí não é previsível. Você pode pegar uma pedra e como a moto está tendendo a parar, ela pode deslocar a pedra e te atravessar na trilha. Inclusive, podendo apagar o motor ou te tirar do equilíbrio momentaneamente, podendo ir até o chão inadvertidamente. Aliás, quem cai advertidamente? Ninguém, né? Mas aí é para cada um avaliar qual é a melhor situação. E cada situação é uma situação. Nós falamos da mão na embreagem. Agora na mão do freio, o ideal é que você fique levemente encostando no freio, de forma que a pastilha fique encostando no disco, não travando a moto, apenas encostando no disco. Se surgir uma situação que você precisa de frear de repente, é só você fazer uma leve pressão no freio, que já estará acionado, e você vai reduzir a velocidade. Lembre-se, freio da frente, né? No entanto, se você não estiver com a mão no freio, estiver com a mão segurando a manete firmemente, que é o que acontece, e você precisar de tirar a mão para acionar o freio de repente, primeiro, que você não vai ter o controle do freio, você pode acionar o freio demais. E no caso você tem um ABS, você vai dar aquela travadinha, ele vai dar aquela vibraçãozinha e a moto não vai parar e vai descer em descambalhada lá para baixo. Repetindo o que eu já disse em outros vídeos, quem para é o freio da frente, o freio traseiro é um mero ajudante. Pendurar no freio traseiro, ainda mais numa situação de descida, onde a roda traseira está tentando levantar, a aderência ali é zero. A moto simplesmente vai travar e descer escorregando, te desequilibrando possivelmente e tirando a moto do alinhamento, que é o que você não quer. Por outro lado, o que faz toda a diferença descendo o morro é a sua estratégia. Lembra que eu falei de olhar lá na frente e traçar um caminho ideal para você? Pois é. Para começar, o receio de descida é uma coisa natural. Não sei se porque quando está subindo o chão fica mais perto ou se quando está descendo o chão fica mais longe e a geometria da moto dificulta a frenagem, ou se é simplesmente o medo de não conseguir parar no meio da descida. Não sei explicar a causa principal, ou ainda se é tudo isso junto. Quando estamos com medo, o cérebro desliga e começamos a fazer coisas erradas. Agarramos com força o freio quando não deve, não aceleramos quando devemos, enfim, besteiras. Mas se tivermos uma boa estratégia, nossa confiança aumenta e conseguimos descer com mais segurança. A atitude é tudo. Para começar, a aproximação da descida deve ser lenta e cautelosa. Se for necessário, desça da moto, vai lá olhar, pare e analise as condições da descida. Se for necessário, desce, vai lá embaixo ver o que está acontecendo e suba analisando onde estão os potenciais riscos. Como disse mais adiante, é importante que saiba onde vai parar no final da descida. No trial, os pilotos fazem todo o percurso a pé antes de entrar de moto. É nesse momento que definem qual é a trajetória ideal que ele vai seguir. E quando começar a descer, lembre-se, a força de gravidade está do seu lado. Ela está te empurrando, você vai chegar lá embaixo, quer você queira, quer não. Procure manter a quantidade de movimento, ou o momento linear. O que te mantém em pé é o fato de estar andando. É isso que vai te ajudar a transpor qualquer pedrinha que tenha a audácia de ficar na tua frente. Se a sua velocidade for demasiadamente baixa, essa mesma pedrinha que está na sua frente, ela vai te parar. E quando para, a tendência é perder o equilíbrio. Nem sempre tem um barranquinho do lado onde você pode botar o pé. E se cair no meio do morrão, é outra novela das 8. E como se diz, para baixo todo santo ajuda e o diabo empurra. Mas fique atento a pedras. As pedras que podem parecer que estão fixas, mas na realidade estão soltas. Quando sua roda passar por cima, ela tende a rolar para o lado, te dando uma rasteira e te jogando no chão. E se cair no meio da descida, é um mico histórico, lembra disso. Mas voltando à estratégia. Como disse lá na frente, é importante que você olhe bem longe. Mentalmente, procure a melhor linha para você descer. Faça como piloto de trial. Escolha uma trajetória que seja ideal para evitar os obstáculos maiores, ou até para você cruzar uma erosão para o outro lado, quando lá na frente tem um buraco, uma coisa ou outra qualquer, que você já viu porque olhou lá na frente. Tenha uma trajetória que passe por fora das pedras, mas não se esqueça que quando você desviar de uma pedra, é muito possível que a roda de trás passe por cima das pedras, podendo se desequilibrar. E outra coisa que você tem que ter em mente é que de repente você pode ganhar velocidade sem querer. Então já tenha em mente também onde você poderá frear mais forte.
Fundamentalmente, procure controlar sua ansiedade na hora de descer. Se possível, arrume um lugar para você treinar essas descidas. Nessas horas, ter certeza do que vai fazer ajuda muito a ganhar confiança. E como diz, nada como hora de voo, né? Mas se em última análise você achar que não tem habilidade para encarar o descidão, desce da moto, desliga o motor, engrena a primeira e vai soltando a embreagem devagarzinho. Vai segurando no freio da frente. Não se esqueça de desligar o motor no mata-corrente, porque se numa dessas a moto pega no tranco, ela vai embora e vai te levar junto. Aí, amiguinho, é mico histórico. Pois é, mas no final das contas, os decidões fazem parte da nossa aventura, fazem parte do nosso imaginário do que foi aquela aventura. Eu tenho certeza que toda aventura esquisita, a maioria delas tem uma descida cabeluda no meio do caminho. Então, até para poder curtir mais o passeio e tirar esse desafio que é a descida, procure ter um enfoque mais confiante na sua tocada morro abaixo. Tenha em mente as técnicas que eu falei aqui e, mais importante ainda, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal se não tiver se inscrito ainda. Então é isso, galera. Espero ter ajudado no aprimoramento da sua técnica de pilotagem e ter te dado ferramentas para você poder treinar e melhorar a sua tocada. Até semana que vem. Um abraço. Fui! Minha moto venenosa vai passando lá na roça.